vocês o programa Exerça Sua Fé. Ok, queridos, estamos aí, ó, o nosso assunto é esse aí. Eu falei para vocês aquilo que Deus falou ao meu coração. Há um tempo que parece que nós temos que voltar aos elementos básicos, né? Esse é o elemento básico sobre fé. Há muita gente nova no nosso meio. E por que isso é importante? Porque não tem como caminhar com Deus, ou andar, ou chegar a um propósito, ou um outro aspecto, vencer um combate, ou receber de Deus se não for pela fé. Às vezes, a gente tem só essa noção de que a gente caminha com Deus para receber dele. Isso é uma noção muito ruim, faz parte, mas não é o pacote todo, tá certo? Então, a gente também não pode treinar a nossa vida e as pessoas ao nosso redor a entrar na presença de Deus só para receber dele, porque essa não é a verdadeira caminhada com Deus sobre a face da terra. Ok? Então nós vamos aprendendo a caminhar com ele em tudo que nós fazemos para honrá-lo, para seguir a direção dele. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque eu venho ensinando para vocês que Deus tem uma proposta, ele tem um plano estabelecido para nós. E a nossa fé só funciona quando nós estamos andando na proposta dele. Então não tem como eu exercer fé ou desejar coisas fora da proposta de Deus. É assim. Então esse é o básico de coisas que eu estou conversando contigo, porque se isso nós ajustarmos no nosso coração, nós vamos ver a nossa caminhada seguindo adiante, com todo o desafio. Ela vai seguir adiante, ela vai seguir adiante. Ok? Então descubra isso. Ande com Deus e você perceberá coisas fáceis. Quer ver? Quem verdadeiramente anda com Deus descobre qual é o propósito da sua vida. Vou falar sobre isso, estou gravando um programa amanhã de 5 minutos sobre propósito. Vou te falar de novo. Quem anda com Deus descobre qual é o propósito de Deus para a sua vida. Agora, quem está perdido é porque realmente não tem andado da maneira própria. Mas se nós caminhamos com Ele, ok? O limpador de para-brisa começa a passar, você começa a enxergar a razão pela qual Deus te criou e você está sobre a face da terra, você está casado, ou está solteiro, ou está nessa situação, porque Ele te mostra tudo. Diga aleluia. Como caminhar com Deus? A gente não está caminhando na escuridão, nós estamos caminhando na luz, queridos. Ele ilumina, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele é a iluminação para tudo que nós precisamos, né? Ok, então, na quinta-feira passada, perdão, se não me falha a memória, nós estamos aqui em Tiago capítulo 2. Pode abrir lá, eu só vou ler um versículo para lembrar um pouquinho do conteúdo que a gente tinha falado, porque isso aqui é a dinâmica da fé. Ok? Deus é um movimento contínuo e nós precisamos aprender a andar. Então não está parado, não é ficar parado, é um movimento. Paulo ensinou isso, pode abrir lá, Tiago 2,14. Ok, mas Paulo ensinou em Atos 17, no verso 28, que nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Ok, então é isso que o cristianismo, a igreja de hoje, vamos dizer assim, ela precisa aprender. Ela não pode viver esse conteúdo, não, eu tenho aqui as minhas ideias, eu penso, eu acho, e vai para cá e chama Deus para abençoar. Isso escutem, a verdadeira apostasia. Apostasia não é negar a Jesus do ponto de vista da igreja. A apostasia que é referida em 1 Tessalonicenses, na qual Jesus falou que nos últimos tempos ele acharia verdadeira fé sobre a face da terra, é uma apostasia de que a igreja resolveu tomar a direção que ela quer. Não pode, porque Jesus é a cabeça, nós somos o corpo, e a nossa vida só anda, e veremos todo o poder da mão de Deus sobre a nossa vida, se nós estivermos sendo guiados, dirigidos por Ele, na direção dEle. Então, nessa movimentação, caminhando com Ele, a gente viu aqui que adianta, que proveito tem, se alguém disser, eu tenho fé, mas não tem uma ação correspondente ao que acredita. Isso é obras, ações. Então não tem como separar essa vivência. O justo viverá por se movimentar com Deus, né? Pela ação correspondente que eu tenho da verdade nos momentos que eu precisar, naquilo que eu estou enfrentando, nas situações.
A cada dia ou cada semana tem algo, tem um posicionamento meu com relação ao que acreditamos. Essa é a verdadeira maneira de nós caminharmos. Por quê? Porque é isso que eu vou comentar com vocês hoje. O reino ele já chegou. Isso nós só usufruímos do reino de Deus vivendo dessa forma. É o sistema que Deus criou. Só existem 2 sistemas de viver. Ridículo que eu vou falar. O verdadeiro e o falso. O ser humano sem Deus está no falso, ele está no engano. Ele não sabe, ele é cego. Ele vive um sistema que não é verdadeiro, é falso. Por isso a vida não dá certo. Por isso as pessoas não têm esperança, são quebradas. Porque toda a proposta está longe da verdade. A verdade é Deus. O sistema do reino de Deus é Ele mesmo, é a sua palavra viva. Alguém está entendendo? Deixa eu falar isso aqui um pouquinho. Tem alguns versículos aqui, a gente vai seguindo adiante. Mateus capítulo 11, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus ele é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. E obviamente Jesus não está falando de um conteúdo físico, porque a fé não é algo do conteúdo físico do ser humano, não é algo do homem exterior, é algo do homem interior, é do coração. É outra coisa. Essa vai ser a lição para a próxima quinta-feira. A gente vai fazer essa diferença. Mas Jesus falou, cara, tem que ter uma pegada nisso aí. Você viu o conteúdo de caminhar com Deus, gente, sobre a palavra perseverança, de não desistir, porque está lá em Hebreus falando sobre isso. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançamos. E para trás, pastor, nem olha, cara. Esse conteúdo é importante com Deus. A gente não olha para trás, a gente segue Ele. Ele vai adiante e nós vamos seguindo. E os anos vão passando. E nós vamos embora. Essa é a jornada. Então, o reino dos céus, ele tem esse conteúdo, se apodera dele. Então, veja, Lucas 17, no verso 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino, Jesus falou assim, cara, não vem com visível aparência. Ele não vem, ele não está em invisível aparência. Agora, ele disse assim, o reino de Deus está dentro de vocês. Ele já chegou. Quando você rendeu a tua vida e entregou a tua vida para Jesus e você foi transformado numa nova criatura, você entrou no reino. Eu, ser espiritual, tanto eu já estou no reino que eu já estou assentado em lugares celestiais. À destra de Deus, em Cristo Jesus. Você vê? Pastor, mas minha cabeça não pega. Exatamente, vem sem cabeça. Porque tem que agarrar isso por fé. É um entendimento de espírito. Mas é assim que nós já estamos. Nós estamos no reino. Então agora eu preciso aprender a fazer valer o reino na minha vida. Não é apenas desejar que Deus se manifeste. Eu venho ensinando isso para vocês, porque eu tenho visto pessoas que nós temos que corrigir isso. Não é desejo. Deus não trabalha com desejo e vontade. Porque lá fora todo mundo tem desejo da vida melhorar, de sair da... Mas cadê a verdadeira fé, confiança, depósito, que exige um posicionamento em relação à verdade, para que a verdade se manifeste. Eu venho ensinando coisas, você tem que meditar. Assiste um encontro semana passada e vai ouvindo isso que eu vou te falar. No momento em que a gente se posiciona com a verdade, eu já liguei o poder de Deus. Ele vai se manifestar. Pode ser segunda, terça, quarta, não importa. Você ativou o sistema do reino de Deus. Nós somos participantes de ativar. O homem não fica separado porque Deus criou esse processo. Para você ter uma ideia que Ele criou um processo tão perfeito que Ele é a palavra. A palavra é uma semente. E aí Ele criou o homem que tem um coração chamado terra. A semente tem que interagir na terra. Se não interagir na terra, que é o meu coração, ela não produz. E de repente eu fico aí pensando, querendo, desejando. Cara,
peraí, essa é lá do homem exterior, da nossa alma, mas o meu espírito, como é que é? Como é que é essa relação da semente no meu coração? Outra para a gente aprender, gente, isso aqui é joia. Olha só, a semente vem, é a palavra perfeita, ela produz o que ela diz, ela cai no meu coração e entra num processo que leva tempo. Não, mas tem que ser rápido, pastor, tudo tem que ser rápido, não funciona. Se você não for paciente, escreve essa frase, você não completará a sua carreira. Se você não for paciente durante as aflições, tribulações e combates, você não completará. Essa parte eu não quero ouvir. Essa é a parte que a gente não quer. O negócio é o seguinte, segunda-feira tem que estar pronta. Sabia? O que mais nós somos testados é na nossa paciência. Nós somos testados na nossa paciência. O que mais nós somos testados? Não aguento mais. É fácil dizer eu não aguento mais e desistir, então larga. O que é difícil, e que envolve fé, e você sabia que lá, um dos frutos do Espírito, né, o fruto do Espírito, um deles é paciência. Porque se a gente perceber, dentro do nosso coração tem alguém assim, mais um dia, vai. Vai. A gente vai com a força daquilo que está lá dentro. Mas está dentro. Deixa eu te dizer isso aqui nessa noite, vai. O reino de Deus é um sistema de viver. Ele é um sistema de viver vencedor e abençoador em todas as áreas da vida do homem. Acabou. Quem é a fonte, o autor da bênção? Deus. É o seu reino, nós estamos nele. Então ele não tem uma proposta para quebrar a mim e a você. Então vamos separar as coisas. Eu enfrento um bocado de problemas e lutas e situações que eu também não gostaria de passar, mas isso não é selo que Deus está me quebrando. Isso também não é selo que eu tenho um rótulo de fracasso. Isso é algo que acontece quem está vivendo sobre o mundo, na face da terra, sobre essa atmosfera. Ela é antagônica ao reino de Deus. Ela sempre vai chegar para mandar umas balas contra. É assim. Então fica tranquilo, é só entender onde é que nós estamos. Mas o reino de Deus é um sistema de viver que me abençoa, que me estabelece, que me faz crescer, progredir, abençoa todo mundo ao redor, porque é assim que Deus, quando Deus chega, cara, Ele esparrama, não é não? Tudo acontece de bom, aleluia. Então guarda isso no teu coração, é um sistema de viver. Jesus não está dando um conceito apenas, o reino de Deus está no teu coração. Cadê? Deixa eu dar uma olhada, pega o mapa, puxa, não. É um sistema de viver, é o sistema de viver vencedor, abençoado em todas as áreas, diga amém. Então o reino de Deus não é um lugar futuro, onde a gente estará um dia com Jesus para sempre. Esse momento ainda vai chegar. Da gente poder usufruir de toda essa realidade mesmo aberta. Mas eu já usufruo aqui, porque o reino de Deus está dentro de mim. Está dentro de você, diga aleluia. Pastor, eu estou olhando para cima e tal. Porque só lá, quando chegar esse momento, então, não. Tem muita cristão tendo essa visão. A visão vencedora é hoje, já começa aqui. Jesus já venceu a morte aqui. E nós entramos na vida. Né? É importante entender isso. Então o reino de Deus só pode ser vivido numa ação correspondente àquilo que eu creio dele. Isso é fé. O que Deus estabeleceu em relação ao reino sobre nós, quem nós somos, a sua herança e tudo que Ele estabeleceu em termos de promessa, são coisas que Ele fala conosco. Porque Deus fala contigo coisas. Se Ele falou, está falado, meu amigo. Então nós temos que aprender agora a fazer uma ação correspondente em relação ao que Deus nos fala, nos direciona, não só através da sua palavra, mas as inspirações que Ele também põe no nosso coração, porque é assim que funciona. Só pode ser vivido por fé.
Não tem outra maneira. Não dá para esse homem exterior entender o reino de Deus. Não dá para eu trabalhar com a minha lógica, as possibilidades humanas, o desafio na minha frente, como, e quem sabe, talvez e tal. Isso dá nó. Quanto mais a gente prestar atenção para isso, mais nós somos confundidos. Se a gente botar o foco demais na parte de fora, a gente vai viver confundido. Nós vamos ficar com os 4 pneus arriados, tira a força, tira a alegria, o ânimo. Há um segredo de caminhar olhando para o lugar certo, hein? Ou aonde nós estamos. Recentemente, lá em Ribeirão, eu venho falando sobre isso, mas essa frase eu ponho no meu coração porque é assim mesmo. Nós não estamos lutando para a vitória. Nós lutamos, que é a nossa resistência, nós lutamos da vitória da obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu não estou tentando vencer. Eu já venci em Cristo Jesus. E agora, assentado em lugares celestiais, olha o banquinho aí, aleluia. Nós vamos sentar nele e nós vamos meditar na grandeza de tudo isso, participar com Deus e em atividade, colocando a verdade em prática, crendo que Ele vai botar os meus inimigos debaixo dos meus pés. Gente, olha só, na humanidade ninguém vence. O que você enfrenta é maior do que você pode. O que eu enfrento também. Mas Deus fala assim para mim, e o que, Coelhinho? Não é assim mesmo. Você depende de mim, sou eu que vou te dar a vitória. Está vendo? Ao sistema. Não tem como. Então eu estou esperando na vontade, no desejo, tentando resolver coisas que eu já poderia ter colocado na mão de Deus, crendo no mover dEle. E de maneira contínua, esperando nele, olhando para Ele. Porque Ele chega, Ele se manifesta. Está dando para entender isso, gente? Então está lá, ó, é tomado por esforço os que se esforçam, se apoderam dele. Tem uma continuidade, tem uma perseverança nisso aí grande. Pastor, mas olha, eu venho fazendo isso, aquilo, outro e tal, já há um tempão. Falei, beleza, continua. É um ato contínuo. Recentemente a gente estava lá no retiro com os pastores, eu compartilhei poucos versos lá. Um deles é esse que está grudado no meu coração lá. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o certo, em outras versões. Porque a seu tempo vamos colher, vamos ceifar. Se não, desfalecermos, desanimarmos, desistirmos. Então a própria palavra já está dizendo, Elinho, se você desistir, não tem como, você corta o processo. De repente, cara, essa semente que já entrou no teu coração já está pronto para dar o fruto para você. Não, mas já se passaram 3 anos, 4 anos. Olha os exemplos bíblicos, queridos. De homens que esperaram por muito tempo. Outros ficaram lá com aquelas sementes incubadas lá, né? Elas só estão ali, ó, incubadas. Mas no momento certo, elas... Bum. Você tem que confiar em tudo isso. A nossa parte hoje é certificar o nosso coração se nós estamos em paz em relação à nossa jornada. Porque se nós estamos em paz em relação à nossa jornada de caminhar com Deus, de comportamento e atitude certa, o resto é com Ele. Ele é o construtor da tua vida. Ele é aquele que vem e te defende das situações, quebra as barreiras. O inferno está liquidado. Sempre estará, mas esse é o conteúdo. Então veja, esforço são os posicionamentos de fé que ativam a manifestação do reino de Deus na nossa vida. Essa ligação do reino de Deus e posição de fé, por isso que a gente está falando sobre essa dinâmica da fé, ela é total. A substância, eu gosto de dizer isso, nós temos que dar uma substância a Deus. A substância que a gente dá é o nosso comportamento em relação à verdade, porque nós cremos. Nós nos posicionamos com a verdade, essa é a substância para ativa a manifestação do reino a nosso favor, sobre as situações, sobre qualquer coisa que enfrentamos.
Dá uma olhadinha e você vê, tudo é sobrenatural. Acho que quinta eu estava falando sobre isso, né? Deus tira o povo de um lugar que não poderia sair por escravidão. E nós? Eu era escravo de DNA do capeta e eu ia para o Beleléu. Jesus veio e me libertou, pronto. Chegou Moisés. Foi lá e libertou, pronto, me deu uma nova natureza. E agora? Aí tira o povo para andar no deserto de maneira sobrenatural. Nada daquilo era normal. Mas pastor, então o senhor está querendo dizer que nós somos um povo doido mesmo? Somos doido mesmo. Tem um doidinho do seu lado. Eu falei quinta passada. Não é que aumentou os doidinhos, cara? Hoje a igreja está mais cheia de doido, olha aí. Semana passada tinha menos doido. O doido que resolveu acreditar em Deus, vai fazer o quê? Eu resolvi acreditar em Deus, gente. Essas coisas são importantes. A gente tem que tomar uma decisão. É um posicionamento. Esse livro de Tiago é maravilhoso. Tiago arrebenta. E depois é interessante que ele fala sobre isso, né? Sobre posicionamento e tal. Que adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não tenho uma ação correspondente? Ele diz assim, a minha fé é morta, cara. Não funciona. Depois no capítulo 5 ele sai dizendo assim, cara, fica tranquilo, tem que ser paciente. Aí ele fala sobre paciência, no capítulo 5. Pastor, eu pensei que já ia resolver até segunda. Não tem isso. É uma jornada de perseverança. Aí beleza, você pode me dizer assim, estou cansado. Fala isso para o Espírito Santo com todo o teu coração e crê que Ele te renova, que Ele te renovará. Tudo é fé. Então no dia que eu estou mais cansado, ou no dia que eu estou mais assim, meu Deus, eu vou lá, Senhor, não dá, no natural não dá, ok? Preciso de você, Ele vem te dar uma carga. Vamos. Faz forte ao cansado, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. É assim mesmo. E eu vou chegando cada vez mais à conclusão, é para a gente entender, como ser humano, que nada é nosso. A inspiração vem dele. Se você diz que fala de Jesus ou prega, eu também ensino, nada é meu, é tudo dele. É Ele quem te dá inspiração, Ele quem te dá saúde, te dá alegria, te dá visão, põe desejos no teu coração. É Ele quem faz tudo. Porque tudo é dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Não tem como. Então é uma jornada sobrenatural. Chega à terra prometida, beleza, é só entrar, vamos acampar. Aqui nada. Combate firme. É assim. Então, olha só, não acha isso estranho, porque não é estranho. O que está acontecendo contigo, a gente tem que só tomar cuidado. Que um outro dia uma pessoa estava falando isso comigo e pegou isso, falou, pastor, às vezes a gente tem essa noção mesmo que só acontece com a gente, só eu tenho problemas. E o meu problema é o maior de todos aqui. Não, que todo mundo aqui tem problema. Todo mundo. Quer mais? Gisele está querendo mais, né? Ela ficou animada. Não, todos nós temos. É assim mesmo. Vamos ver, quinta-feira que vem eu vou te falar, porque ele também trabalha aí, dizendo, tá vendo? Como é que tu é mais do que vencedor? Fica me confundindo. Deus tem uma proposta muito bem definida para a tua vida. Ele é o autor da bênção, cara. Ele quer te abençoar em todas as áreas. Só tem que entender como as coisas funcionam. O reino, Ele te dá sabedoria, Ele abre o teu coração, a tua mente, vamos dizer assim, os teus olhos espirituais, para compreender o que está acontecendo. Ele não te deixa perdido no meio de um combate, não te deixa. Ele te localiza muito bem coisas. A gente entende isso no coração, não é na mente. Determinadas coisas, o que está acontecendo. A gente sabe tudinho. Ainda tem outro lado que estraga, é o nosso, né? De querer fazer o que a gente acha, que aí estraga também. Mas Ele é tão bom que Ele pega a gente depois, a gente se arrepende, volta para cá, Ele dá um jeito. Eu não sei como, mas eu falei isso aqui. Deus tem essa capacidade, né? De ser aquele artista chinês lá, que fica segurando os pratinhos, que são eu e você. Aí quando você está quase assim, ó. Ele te dá uma varada. No bom sentido, olha aí, hein? Ele vai lá,
roda você. Aí o Elcio está lá. Levanta. Vai lá e resolve a situação, ele volta a girar. Tá vendo? Agora eu te dei uma imaginação boa para você ver Deus assim. Na maior tranquilidade, no povo dele, passando... Não é não? Muitas vezes um rolo compressor que o inferno fica aí passando, mas ele é mais do que derrotado, diga aleluia. Ele não é só derrotado, ele é mais do que derrotado. Esse detalhe é importante. Então está aqui o sistema. Essa é a dinâmica. É uma dinâmica de, ok, vamos embora, segue adiante, vamos embora, vamos nos posicionar. É muito importante, deixa eu colocar isso para você, esse conteúdo de diariamente você estar em paz no teu coração. Porque a paz é o árbitro no nosso coração em relação à vontade de Deus. Então, por exemplo, eu estou vivendo um esquema que eu estou forçando a barra e está me tirando a paz, já devia ter parado, porque eu não vou obter vitória assim. Por mais que eu tenha vontades e desejos, eu só tenho que verificar se está em paz. Essa caminhada é uma tateada que o Espírito Santo vai te ajudando. Mas se você vai para casa e fala assim, pastor, eu estou enfrentando muito problema, mas eu deito no travesseiro, eu tenho uma paz desse tamanho, fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque nós estamos no lugar certo, na hora certa, debaixo da mão certa. Isso é importante. Então, se a gente todo dia então vai verificando a paz no nosso coração, nós vamos caminhando, vamos nos posicionando, então está tudo certo. Deixa Deus trabalhar. E as coisas mudam. Ele muda situações na nossa vida. João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos, a verdade, e os guarda. Eu gosto de colocar assim, aqueles que respondem à minha verdade. De maneira consciente naquilo que nós sabemos que precisamos para o momento, porque essa é a jornada, é o momento da fé. Qual é o momento de hoje? O que eu preciso hoje me comportar crendo para dar continuidade à minha caminhada com Deus? É assim. Então é isso aí, ó. Jesus declarou que esse é o que verdadeiramente ama. E ele disse então, olha, aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e eu me manifestarei a ele. Porque a gente precisa da manifestação. Nem toda a igreja compreende isso. A igreja, muitas vezes, ela tem esse detalhe aqui, que ela quer a manifestação, mas só que ela não está compreendendo a química que leva à manifestação. Ou, de repente, eu estou num lugar errado, eu estou indo para lá, pedindo Deus para me abençoar, insistindo, né? Porque estou insistindo, porque quero, aqui. E Deus está falando assim, rapaz, esse menino está perdido, eu não estou aí não. Não dá mais como igreja para andar assim. Esse tempo dessa criancice dessa igreja não dá mais. Da gente estar fora do propósito de Deus. Não dá mais, hein? Hoje o novo na fé vai aprender a andar rapidinho. Porque não dá mais esse tempo, não tem mais tempo. Já avançou muito a maldade e a perversidade no mundo. Ele vive na Europa, ele sabe como é que está. Pior, mas está aumentando dentro do ser humano a maldade, a perversidade, as coisas estão estreitando. Não é para a gente ficar com medo, Deus é conosco. Se tem um povo que Ele está sobre a face da terra e com Ele, é o povo dele, são os filhos dele. Eu não tenho medo, nem você. A gente vai viver a jornada que Ele tem para nós. E se os tempos ficarem cada vez mais perigosos, Ele vai cuidar de te proteger, você pode dar certo disso. Ele fez isso no passado, vai continuar fazendo para a gente. Ele não muda a sua maneira de operar, obviamente, né? De cuidar. Então, guarda isso firme no teu coração, eu preciso ajeitar só. Responde a Ele. Eu acho que domingo eu falei sobre isso, orando no último encontro, porque eu percebi que eu precisava falar isso. Às vezes a gente demora demais ou bota num tapete por baixo aquilo que Deus já falou comigo. Ele me pediu algo. Ah, pastor, não tem nada a ver, é um negocinho. Esse negocinho pode estar parando tudo. Por que a gente não responde? Nós temos que responder. Nós vivemos de responder.
de responder, isso é fé, de responder e de responder. Não me pergunte se isso aí está com. Se a cabeça está gostando. Ou se a nossa própria carne está gostando. Carne, cara, não vai gostar. Alguém está entendendo isso aí? Não é a proposta. A jornada de fé, a carne, ela fica liquidada. Deixa eu ver se eu tenho mais um que eu coloquei aqui. Fé é o posicionamento no quanto eu e você, nós temos de convicção a respeito da palavra. É isso. Eu tenho a convicção, Deus me falou algo. Ou Ele me deu essa direção. Ou Ele, percebi no meu coração um conforto para isso. Há uma liberdade, não há um impedimento, eu não estou forçando a barra. E essas são maneiras importantíssimas, porque na dinâmica da fé, aprender a reconhecer isso, gente, é um segredo. Obviamente, ninguém aqui é perfeito, todos nós erramos. Mas é legal, né, a gente entender que a gente erra e a gente volta, porque esse é o ponto. Aí Deus sempre coloca a gente na posição. Mas então, ter esse feeling de perceber, e a gente, então, com base na convicção daquela verdade, ou daquela, a gente se posicionar, é o segredo, cara. É o segredo. O herói da fé, se é que eu posso dizer dessa forma, o herói da fé não é um cara especial. Ninguém aqui é especial. Só eu sou. Não, brincadeira. Para Deus, né? Olha só, bem humilde, né? O herói da fé, ele não é especial. Ele aprendeu a negar a si mesmo e a permitir que a vontade de Deus seja feita. Esse é o herói da fé. Tem um do teu lado. Ó. Você vai conhecer muitos santos, e eu também, que a gente nunca ouviu falar porque não está registrado nesse livro. Mas você vai ouvir a história deles. Ele pode ser semelhante à tua também. Esse é o herói da fé. O herói da fé não é o cara que sabe pregar bem, conhece a Bíblia decorada e tal. Isso é carnalidade. Besterol. O herói da fé é aquele que se entrega. Eu falei para vocês, ó, a relação de entrega e direção. Tem que entregar. Beleza, ele responde e Deus vai construindo a vida dele. Vai construindo o caminho dele. Esse é o segredo, esse é o verdadeiro herói da fé. Então bota isso no teu coração, é simples, a dinâmica da fé. Percebe que Deus te fala algo. Está lá, Ele me falou na palavra, com a minha situação, aquilo lá, área de relacionamento, perdão, reconciliação e tal, legal. Então pratica. Então vamos terminar lendo Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da verdade. Não é isso que ele está pedindo? Tiago 1, 22. E não somente o quê? Beleza, eu ouvi, eu já sei. Eu faço o que com o que eu ouvi e já sei? Faz alguma coisa. Porque senão vai ficar estreito. E aí diz assim, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Verso 25, mas aquele que considera atentamente, o que eu achei legal isso aqui que ele diz, lei da liberdade. Lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Bem-sucedido. Tem uma promessa para nós, em tudo que nós colocarmos a mão, sermos bem-sucedidos, queridos. Mas você vê, ela é uma promessa decorrente de uma direção, de estarmos debaixo da voz e dessa combinação de responder à voz. Eu sempre digo na escola Atos, Deus ele não quer que eu o conheça por informação, ou saiba tudo sobre ele na minha mente, e tenha um curso de 10 anos, de PhD, em sei lá das quantas, para conhecer. Não funciona, ele é uma pessoa. Ele mora em mim, ele mora em você. Ele se interage comigo, ele quer que a gente se interaja com ele quer participar da minha vida, ele quer fazer valer todo o plano que ele tem para mim. Vê se eu quero o plano que eu tenho. Não, eu quero dele.
porque o dele é perfeito. E o dele tem um selo, tem a mão dele, os anjos dele estão comigo, a mão dele está sobre a minha vida, o capeta passa do outro lado da rua porque tem medo desse que se entrega. Essa é a dinâmica da fé que eu estou conversando contigo. Entende? Não tem nada de, como é que é? Beleza. É uma jornada vencedora, diga aleluia. Vamos embora ficar de pé então. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço.